Ora, bem-vindos para a segunda parte do vídeo, A Contra-Revolução e as suas doutrinas, livro de Pierre de Meuse, O que foi a Contra-Revolução, quais são as ideias base e os autores da Contra-Revolução Francesa. Nós tínhamos ficado, portanto, nos tradicionalistas, nos providencialistas e naquele grupo de autores que pensavam que as ideias vinham de fora, não é? Portanto, isso são as pessoas que compõem os grupos, os vários pensadores que compõem, portanto, os contra-revolucionários. Sexto ponto, houve umas guerras que aconteceram por altura da Revolução, já quando a Revolução ia já bastante adiantada, em que houve chamadas Guerras da Vendée e a Chouannerie, que foram acontecimentos que aconteceram em França, em que dizem que foram mitos da Revolução Francesa. Isto também não são mitos da Contra-Revolução, não são. São acontecimentos que aconteceram, são coisas que aconteceram, são reações contra as ideias da Revolução, que deram em conflitos. Portanto, tivemos um conflito que foi a famosa Guerra da Vendée, a Guerra das Vendeias, não é? E depois tivemos também a Chouannerie, chamada Chouannerie, uma revolta popular também, contra as ideias da Revolução de 1789. E agora chegamos a uma das frases mais importantes, ponto 7, uma das frases mais importantes e mais conhecida de um dos autores mais conhecidos, que é Joseph de Maistre, em que diz uma frase muito conhecida, que diz: a contra-revolução não é uma revolução contrária. Portanto, a contra-revolução não é uma revolução contrária, mas o contrário da revolução. Aqui Joseph de Maistre, o que é que Joseph de Maistre explica? Explica que a contra-revolução não é outra revolução, que seria outra revolução contrária à revolução de 1789, não. Ele vai dizer que é o contrário da revolução. Ou seja, ele vai dizer que quando se dá a revolução de 1789 dá-se contra as ideias da contra-revolução. Então as ideias da contra-revolução automaticamente são contra as ideias da revolução. Então nós temos aqui dois polos antagónicos, completamente opostos, que são contra um do outro. Portanto, contra-revolucionários de um lado, revolucionários 1789, do progresso, neste caso, não é? Do outro. Portanto, esta frase de Maistre foi dita no final do século XVIII. Napoleão ainda não tinha chegado. Maistre pensa que a revolução é um castigo divino, fazia parte dos providencialistas, como eu disse. Para Maistre, a revolução é a pureza das impurezas. Veja bem essa frase. Para Maistre, Joseph de Maistre, a revolução é a pureza mesmo da impureza. No estado mais impuro, a pureza no estado mais impuro. Portanto, Joseph de Maistre pensa que a monarquia vai vir novamente depois da Revolução. De facto aconteceu, mas não aconteceu como Joseph de Maistre pensava. E depois, um autor francês do século XX, não é? Que chama-se Pierre Boutan, muito conhecido em França, que vai introduzir o conceito de metanoia. A metanoia é o retorno das coisas no tempo. Um bocadinho a imagem daquilo que Nietzsche tinha teorizado, não é? O retorno, não é? O retorno constante das coisas, o eterno retorno de Nietzsche. Este autor vai inventar a metanoia, uma visão do retorno natural das coisas. Vai se basear em Joseph de Maistre e vai dizer que Joseph de Maistre vai desenvolver essa ideia também. Agora, os providencialistas contra-revolucionários eram contrários à ação. Eles eram contrários à ação política, porque justamente como eles pensavam que a revolução era um castigo de Deus, eles não podiam intervir, porque iriam contra o plano de Deus. E o que eles diziam era deixar correr as coisas, portanto, deixavam os jacobinos tomarem conta, não é, dos acontecimentos, não se mexiam, diziam que a própria providência de Deus, quando o castigo acabasse, Deus ia repor novamente a monarquia. Daí todo o pensamento do Joseph de Maistre é baseado nisto. Ao contrário do Luís de Bonald, do Visconde Luís de Bonald. São dois pensamentos muito diferentes. Joseph de Maistre e Luís de Bonald são contra-revolucionários, mas os dois vão ter pensamentos diferentes, precisamente por causa desta questão da ação, que nós vamos ver agora aqui. E então, vamos começar com Luís de Bonald. Não tenho aqui livro nenhum de Luís de Bonald, mas vou resumir rapidamente, com base aqui em alguns livros. Nesse caso, podemos ver aqui um livro muito, muito bom de François Furet, um francês, que escreve Penser la Révolution Française, que é Pensar a Revolução Francesa. E neste livro de François Furet, ele explica, numa das partes do livro,
explica que Luís de Bonald era o oposto de Joseph de Maistre, porque o que Luís de Bonald queria era, portanto, a ação. Ele queria que houvesse uma ação que destruísse, portanto, as ideias da Revolução de 1789. Quem era Luís de Bonald? Visto conto Luís de Bonald, nasceu em 1754, morreu em 1840, era um homem rigoroso, metódico, tinha um pensamento lógico, era muito metodista, muito à imagem de Immanuel Kant. Levantava-se cedo, fazia as coisas todas assim muito minuciosamente, era muito rigoroso com o tempo, com as horas, era muito bem organizado, e ele era a favor da ação política. Bonald dizia que era por meio da ação que nós iríamos conseguir, portanto, contrair as ideias, portanto, de 1789. Depois de Luís Bonald temos Joseph de Maistre, que eu já fiz um vídeo sobre o livro de Joseph de Maistre, não é? Que é, portanto, Considerações sobre a França. Vou apenas aqui ler uma das frases mais importantes do livro, e mais conhecida também, do livro de Joseph de Maistre, que diz o seguinte, portanto, no livro, diz o seguinte, as palavras de Joseph de Maistre. A Constituição de 1795, portanto, a Constituição que foi feita por causa da Revolução Francesa, com as suas antecedentes, e é feita para o homem. Portanto, é o que a Constituição diz, é feita para o homem. Mas Joseph de Maistre vai dizer, ora, não existe homens no mundo. Pumba. Joseph de Maistre diz logo isso. Não existe homens no mundo. Portanto, em 1700 e tal, Joseph de Maistre conseguiu antecipar 3 séculos até chegar até hoje, até os chamados, aqueles grupos minoritários e dos direitos humanos que fazem dos direitos humanos a lei universal do planeta, não é? Que tudo tem que se reger pelos direitos, pelos géneros, os géneros humanos, que é isto que hoje nós temos, não é? A teoria do género, os géneros humanos. E aqui Joseph de Maistre, contra-revolucionário, pumba, manda logo uma frase, ora, não existe homens no mundo. Já vi na minha vida, portanto essa é a parte que toda a gente conhece, não é? A frase muito conhecida, já vi na minha vida franceses, italianos, russos, etc., sem mesmo, graças a Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que se pode ser persa, mas quanto ao homem, declaro nunca o ter encontrado na minha vida. Se existe, não tenho conhecimento que ele existe. E depois, continuando a sua passagem, Maistre diz, mas uma Constituição que é feita para todas as nações não é feita para nenhuma. Uma Constituição que é feita para todas as nações não é feita para nenhuma. É uma pura abstração, uma obra de escolástica feita para exercitar o espírito segundo uma hipótese ideal, uma ideologia, e que é preciso dirigir ao homem nos espaços imaginários em que ele habita. A profundidade desta passagem de Joseph de Maistre, que eu vou aqui mais uma vez mostrar, que no século XVIII, em meandros do século XVIII, Joseph de Maistre já antecipava toda a destruição ideológica dos géneros humanos que iria acontecer na humanidade. É fantástica como é que este autor da Contra-Revolução consegue ter uma noção no seu tempo. Não havia nada do que há hoje no seu tempo. Não havia televisão, não havia rádios, não havia internet, não havia... Havia jornais e eram mesmo... Pronto. Havia só daqueles livros, não é? Porque a empresa tinha sido inventada em 1455. Havia muita literatura, mas não era a mesma coisa que nos nossos séculos. Portanto, a visão que este homem tem é, de facto, fora de reflexão. Portanto, Joseph de Maistre, homem espirituoso, ao contrário do Louis de Bonald, de um grande temperamento, tinha um temperamento muito... Era desfavorável à ação política, ao contrário do Louis de Bonald. Joseph de Maistre era providencialista, era completamente contrário, portanto, à ação política. Portanto, voltando a Louis de Bonald vai-se rodear de muita gente. Vamos dar mais uma palavra sobre Louis de Bonald. Portanto, inclusive vai-se rodear da imperatriz Joséphine de Beauharnais e vai influenciar todo um círculo de pensadores à sua volta. Portanto, agora estou a falar de Louis de Bonald. O próprio regime de Napoleão, isto é já em 1800 e tal, não é? Já depois da Revolução Francesa,
o próprio regime de Napoleão vai propor a Bonald de participar no poder no quadro das universidades. Bonald vai aceitar no início, mas depois vai se afastar por não querer estar sujeito à autoridade de Napoleão e por causa de uma certa censura que Napoleão também punha em relação às obras escritas. Ele vai se tornar o principal pensador do Partido Ultra, portanto já no tempo de Luís XVIII. Aqui já estamos a falar no tempo de Luís XVIII. Bonald vai ser um conselheiro legitimista, portanto ele vai ser um homem importante na corte de Luís XVIII. Portanto, podemos dizer que Luís de Bonald vai ser a continuidade do pensamento contra-revolucionário. Portanto, já estamos a falar em 1800 e tal, já estamos no século XIX, já vamos aproximar-nos no meio do século XIX, e Luís de Bonald vai ser um dos principais continuadores do pensamento contra-revolucionário, porque Joseph de Maistre vai morrer, não é? Vai morrer sem ver os seus prognósticos realizados, não é? E Luís de Bonald vai desenvolver várias teorias, pode-se dizer teorias muito brilhantes. Pode-se dizer que Bonald é o inventor de duas ciências. E eu aqui vou novamente falar sobre isso, porque isto é muito importante. A Contra-Revolução inventou 4 ciências. Portanto, segundo os estudos e as pesquisas de Pierre de Meuse, o que Pierre de Meuse aqui nos explica é que a Contra-Revolução inventou 4 ciências. Portanto, Luís de Bonald inventou a Sociologia. Portanto, eu agora aqui estou a falar a nível da Sociologia, da ciência da Sociologia. Não vale a pena vir com os outros, Émile Durkheim, Max Weber, Auguste Comte, todos os grandes que foram teóricos, não é, da Sociologia, e o próprio Montesquieu, não é, que dizem que também evidenciou muito a ciência da Sociologia por causa da descrição que ele faz, portanto, do meio geográfico e do meio social, todas essas coisas. Mas Luís de Bonald é o primeiro. Ele vai inventar a Sociologia e vai inventar a Politologia. Quem estuda ciência política tem que reconhecer o mérito do Luís de Bonald. E eu aqui tenho muita pena, nos cursos de ciência política que temos, das universidades todas portuguesas, falarem muito em Maquiavel, falarem muito em vários grandes autores, não é? Há muitos autores que se fala, que foram grandes teóricos, não é, da ciência política, na Aristóteles, Maquiavel, temos por aí fora, vamos ter muita gente, não é? O Jean Baudin, não é? Jean Baudin, vamos ter muitos grandes teóricos da ciência política, e não se fala de Luís de Bonald, que foi o inventor da politologia. Portanto, essas são as duas ciências que Luís de Bonald, portanto, teorizou, e depois temos mais 2 ciências na Contra-Revolução, que foi Herder, o tal Herder, que digo para estudarmos muito intensamente o pensamento dele, que inventou a etnologia e inventou a linguística. Portanto, Johann Gottfried von Herder. Muito importante este nome. Portanto, segundo o estudo de Pierre de Meuse. Joseph de Maistre vai também ter um papel muito importante, agora estou a falar novamente de Joseph de Maistre, um papel muito importante, vai ser admirado por uma aula católica liberal incrível, não é? Um pensador da Contra-Revolução, que é Frederic Osman, 1813-1953, que essa aula católica liberal, que teve muita influência também em Alex de Tocqueville, vai admirar Luís de Bonald. E por isso é que Alex de Tocqueville, que era um aristocrata francês, que foi fazer a tal grande viagem para os Estados Unidos, para o norte da América, estudar como é que era a democracia do povo americano, este autor, Alex de Tocqueville, vai, portanto, sentir-se muito próxima das ideias de Luís de Bonald, inclusive fala muito em Luís de Bonald. Bom, 8º ponto, contra a Revolução. Quem é Quid de Montlosier? Montlosier, não vale a pena falar em contra a Revolução se nós não falarmos em Montlosier. Pierre de Meuse cita Montlosier como o inventor da palavra contra-revolução. Portanto, a palavra contra-revolução foi inventada por Quid de Montlosier. Montlosier é muito importante, é uma personagem muito interessante da época de Joseph de Maistre e Luís de Bonald. Foi um militar, um dos primeiros a escrever sobre a contra-revolução. E é ele que vai empregar a palavra a contra-revolução. Porque ele pensou, como é que eu vou falar contra as ideias desses pensadores, não é? Iluministas, não é? Dos grandes salões franceses, que agora querem substituir a tradição pelo progresso. Porque é isto, as ideias das luzes, se nós pudermos resumir numa frase
todas as ideias das luzes é só uma, é substituir as ideias tradicionais pelo progresso. O progressismo, portanto, substituindo a tradição. E ele então vai inventar a palavra contra-revolução. Portanto, foi ele que inventou o nome da contra-revolução. Fala da guerra contra-revolucionária que é preciso ter. Também Montlosier vai ser partidário igual, portanto, a Luís de Bonaldo, porque eles não eram providencialistas, e eles vão enfatizar a ação política contra a revolução. É Guy de Montlosier que vai mostrar como, atenção a esta parte aqui, muita atenção, é Guy de Montlosier que vai mostrar como a burguesia subiu na Revolução Francesa, como é que a burguesia, que podemos dizer que é a burguesia maçónica, que muitos deles eram de origem judaica, mas atenção, não eram praticantes ortodoxos, nada queriam ter com a própria religião judaica. Estou a falar da religião judaica bíblica. Alguns deles eram talmúdicos, eles eram muito frequentadores das lojas maçónicas, e eles vão então tentar aproveitar esta maré da Revolução Francesa e vão tentar destruir tudo o que é tradições da sociedade francesa. E uma das coisas que foi muito atacado, hoje praticamente deixou de existir, infelizmente, então no nosso meio político não existe, mas uma coisa nessa altura que existia era o conceito de honra. Eu já falei em alguns vídeos, principalmente nos vídeos sobre os Templários e sobre a história de Portugal, e sobre também Alfonso Henriques, a biografia de Alfonso Henriques, o quanto o conceito de honra era muito importante. Até 1680, 50, 80, quando se dá a questão dos antigos e dos modernos, toda a tradição europeia era baseada no catolicismo, de um lado, no protestantismo também no norte da Europa, não é? Porque já se tinha dado a reforma, mas tanto de um lado como do outro, porque os protestantes também, havia a noção de honra. Havia uma noção de honra. E agora, já agora uma parte, eu discordo de muitos contra-revolucionários, porque ainda existe em França, não é? Quando falam na questão da reforma protestante. E até alguns nacionalistas, alguns conservadores também, conservadores menos, mas alguns nacionalistas também falam a mesma coisa. E isso eu sei porque é que falam assim. Porque Charles Maurras, quando escreve aquele livro muito, muito importante que é, portanto, que fala sobre os 4 impérios, portanto, 4 impérios, a maçonaria, portanto, Charles Maurras fala em 4 impérios que destruíram a coesão católica romana que havia na Europa, e Charles Maurras, que vai falar sobre, portanto, portanto, a maçonaria, vai falar sobre o judaísmo político, vai falar sobre uma terceira que é, portanto, que agora não me estou a recordar, sobre os ideólogos políticos da Revolução Francesa, e depois vai falar num quarto, que é, portanto, os protestantes. E eu aqui oponho-me a esta ideia, porque o protestantismo nunca foi contra as tradições, nem nunca foi contra o conservadorismo. O protestantismo simplesmente volta às origens bíblicas, volta ao texto. O que o protestantismo fez foi opor-se às tradições da Igreja Católica, mas as tradições da Igreja, não se opôs às tradições dos vários países. Não quis fazer uma ruptura, porque o protestantismo continuou a ser muito fiel, portanto, a Deus, não é? Às Escrituras, e nunca teve de mãos dadas com a maçonaria, como muita gente diz, não é? Por causa da Constituição de Anderson, que dizem que os que formaram a Constituição de Anderson eram protestantes, como também os que formaram, portanto, os Estados Unidos, não é? Portanto, quando os primeiros fizeram um pacto nos Estados Unidos para as colónias, as 13 colónias, que eram todos protestantes. Portanto, há aqui muita coisa, muita má informação que é preciso estudar e compreender. Mas posto isso, eu estava a falar no conceito de honra. Portanto, esse conceito de honra, segundo Montlosier, foi atacado.
foi a primeira coisa que as ideias progressistas das luzes de 1789 atacaram. Portanto, Montlosier vai também demonstrar que a noção de propriedade fictícia, não é a propriedade das pessoas, é a propriedade fictícia que foi inventado pela usúria, que também tem uma origem judaica, porque o povo judeu era muito bom na questão bancária, na questão de gerir o dinheiro. Eles foram os melhores no mundo, eles nasceram para isso, pode-se dizer. E então o que é que aqui Montlosier nos diz? Nos diz que a propriedade fictícia, que vai depois criar as ações, não é? Que tudo o que nós temos na bolsa, as ações, vai perverter a verdadeira propriedade. Portanto, a ascensão da burguesia bancária e financeira dá-se com a Revolução Francesa, com as ideias da Revolução Francesa. É muito interessante nós vermos que essa ascensão burguesa bancária dá-se com as ideias revolucionárias francesas. Portanto, eles aproveitaram essas ideias para criar um império, não é? Que depois foram dar aquelas grandes famílias Rothschild, não é? Rothschild e depois mais tarde nos Estados Unidos Rockefeller. Portanto, a liberdade é uma propriedade das zonas locais e onde estava, portanto, a nobreza, é o que nos diz Montlosier. Não é propriedade de uns novos burgueses que acabam de subir ao poder nas grandes cidades. O povo e o clero, a burguesia, vem então destruir tudo isso. Toda essa antiga ordem, a burguesia veio destruir. E hoje a própria esquerda se diz contrária e crítica forte da burguesia e das ideias liberais, enquanto que foram essas próprias ideias mesmo, e eles próprios, que deram origem a toda a esquerda política que temos hoje. Mais uma coisa que eu acho que muita gente tem falta de história. Portanto, a sociedade civil é uma ideia. Sociedade civil é uma ideia da sociedade católica e monarca. Vem da sociedade católica e monarca. O próprio contexto de sociedade civil e tradicional vem, portanto, da era da sociedade católica e monarca, que foi destruída com as ideias da Revolução Francesa. Isso segundo Montlosier, portanto, segundo o livro de Pierre Damas. Depois, na questão da Revolução, temos que também estudar duas grandes correntes, o galicanismo e o ultramontanismo. É rapidamente, porque o vídeo já vai longe. Portanto, o galicanismo é aqueles que não querem estar nas ordens do papado. Portanto, é todo o clero que quer estar às ordens do próprio monarca ou chefe de Estado que estiver no próprio país, não é? Na própria zona, enquanto que o ultramontanismo obedece completamente às cegas ao poder papal. E houve sempre uma tensão muito grande entre esses dois, não é? Portanto, o galicanismo cria uma igreja autónoma do papado, enquanto que o ultramontanismo cria uma igreja completamente sob o poder absoluto do papado. Portanto, Montlosier era galicano. Portanto, era galicano, opunha-se ao ultramontanismo. Bom, agora vamos continuar. Ponto 9. Quem é o abade Barruel? Muito importante. Auguste Barruel é muito importante porque é com os escritos, os livros de Auguste Barruel, que nós temos acesso ao poder maçónico. Qual foi a influência da maçonaria na Revolução Francesa? As lojas maçónicas que prepararam os salões, não é? Os salões em Paris e em toda a França, prepararam as ideias revolucionárias. Portanto, Auguste Barruel, 1751-1820, fez também parte dos contra-revolucionários. Então nós já temos três grandes contra-revolucionários. Luís de Bonald, Joseph de Maistre e agora temos o abade Barruel, Auguste Barruel. Atenção que Montlosier e Herder não são contra-revolucionários, não são considerados. Herder estava na Alemanha e Montlosier nunca foi considerado, portanto, um autor, fez parte, apoiou algumas ideias contra-revolucionárias, mas não era contra-revolucionário. Portanto, Augustin Barruel, jesuíta, portanto fazia parte dos jesuítas, partidário da ordem de Inácio de Loyola, não é? Fundador dos jesuítas, vai defender as teses de que a maçonaria política influenciou as ideias das luzes que deram origem a 1789. Os jacobinos subiram ao poder porque foram empurrados pela maçonaria. Portanto, isso é o que Abade Barruel vai demonstrar. Ele vai denunciar a maçonaria, não é? E há um discípulo de Barruel, muito importante, que é Augustin Cochin, 1876-1916, que vai mostrar, com um trabalho de grande qualidade científica, a influência das sociedades maçónicas como visão política.
portanto, muito importante também, que foi, portanto, Auguste Cochin também foi discípulo de Augustin Barrière. Portanto, chegamos ao ponto 10, já vimos o que é o providencialismo, característica principal do providencialismo, portanto, não podemos estudar a Contra-Revolução sem saber o que é o providencialismo. É a desconfiança da ação, Joseph de Maistre, e é aquela visão que diz que Deus providencia as coisas e que a Revolução Francesa foi um castigo de Deus, Joseph de Maistre. Eram quase todos partidários do ultramontanismo e defendiam que não podia haver uma ação, tinha que se deixar as coisas correr. Portanto, o Papa Leão XIII, atenção, muito importante, foi um Papa muito importante, portanto era um conservador e era também tradicionalista em teologia, mas na política era em favor das ideias revolucionárias das luzes e das ideias liberais. Porque eu ouço muita gente na ciência política a falar muito bem do Papa Leão XIII, como por exemplo na história das ideias políticas de Freitas do Amaral, né, que já faleceu. E, portanto, o professor diz muito bem do Papa Leão XIII. Mas o Papa Leão XIII, porquê? Porquê que se diz bem dele? Porque ele era partidário das ideias das luzes. Aquilo que eu disse no início do primeiro vídeo, pode haver pessoas que são conservadores e até tradicionalistas, mas em favor das ideias das luzes. Porque também pode acontecer, houve muita gente. E o Papa Leão XIII posicionou-se nesta posição. Agora vamos à figura de Burke, que é a figura central do tradicionalismo. Tenho aqui o livro, portanto, que eu já fiz um vídeo sobre Edmund Burke, não é? Reflexões sobre a Revolução em França. Portanto, que é muito importante ler este livro também. Agora, rapidamente, porque o vídeo já estou a chegar já no final. Portanto, Burke vai, portanto, teorizar a tradição como a experiência que funcionou. Ele vai ter uma frase muito importante que Charles Maurras vai teorizar, que é a tradição. A tradição não é mais do que uma experiência que funcionou. Portanto, a tradição não é mais do que uma experiência que funcionou. O fator de transmissão da experiência, Edmund Burke fala da destruição de todas as hierarquias da Revolução Francesa em 1789. Portanto, a razão vai ser o destruidor da tradição. Ele diz mesmo, a razão vai ser o destruidor da tradição. Burke teve o pensamento da tradição como elemento central das ideias políticas. Porque é que no início Burke estava ao lado dos colonos americanos, mas depois muda a sua opinião? É simples, porque Burke estava ao lado das reivindicações dos primeiros colonos, mas depois não teve partidário quando começou a guerra com a coroa inglesa. Aqui rapidamente, ponto 2, qual é a posição da Contra-Revolução em relação ao liberalismo? Antitético. Portanto, são duas posições completamente diferentes. A definição do liberalismo há duas definições, que é trocas de bens comerciais, e depois a segunda definição, que é o primado do indivíduo sobre a sociedade. Ora, a Contra-Revolução defende precisamente o contrário, o primado da sociedade sobre o indivíduo. Portanto, rapidamente, aqui quero falar num autor muito rápido, que é Charles Maurras, 1868-1952, que vai ser um autor também que podemos posicionar na Contra-Revolução, muito importante em França, que vai, tanto um autor que aparece muito mais tarde, não é? No final do século XIX, princípio do século XX, vai até a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, depois morre, não é? Portanto, ele vai morrer em 1952, ainda nasce no século XIX, 1868, e depois morre em 1952. É um autor da Contra-Revolução. Lá está o livro que ainda há bocado falei, o empirismo organizador, vai falar dos 4 impérios que desorganizaram a sociedade francesa, vai falar muito na noção de experiência, noção de tradição, vai falar no regionalismo, vai ser um autor ao lado de Frederico Mistral e de Théodore Hazard de Villemarquez também, que vão falar muito sobre a tradição provinciana. Portanto, podemos dizer que Charles Maurras tem tantas revoluções de 1789 como as ideias inimigas do seu pensamento. E agora temos, por fim, Carl Schmitt e Junger, que também podem ser considerados duas figuras centrais da Contra-Revolução, da Revolução Conservadora Alemã, e também pode-se incluí-los como contra-revolucionários. Ponto 17. O regime de Salazar foi contra-revolucionário. De certa forma, o pensamento de António de Oliveira Salazar teve uma greia de visão contra-revolucionária, não é?
E isso é muito bem explicado no livro de Joseph de Villeneuve, que fala do pensamento de António Oliveira Salazar como inspirado nos escritos de Charles Maurras e de alguns contra-revolucionários. De Gaulle foi uma figura contra-revolucionária? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Pierre Domeuse fala que De Gaulle tem uma primeira parte que sim e depois tem a segunda parte que, ao longo da história que não. E eu também penso que seja isso. E agora, para acabar o vídeo, deixar aqui muito importante que as ideias contra-revolucionárias não têm nada a ver com ideias de extrema-direita ou com ideias de nacional-socialismo ou com ideias de fascismo. Não tem nada a ver. O fascismo, como eu já demonstrei, vem das ideias muito mais próximo das ideias do leninismo e do marxismo do que outra coisa. Nada tem a ver com as ideias conservadoras. As ideias do fascismo é transformar a sociedade. As ideias contra-revolucionárias é reformar a sociedade. E aí, para acabar o vídeo, quero falar muito sobre esses aspectos, que é ser conservador, ser tradicionalista, ser adepto das ideias contra-revolucionárias, de certa forma no nacionalismo também, mas há vários tipos de nacionalismos, o nacionalismo é muito dividido. Há uma ideia de reformar a sociedade. Há uma ideia de reformar. Pegar no passado, ver o que funcionou para o presente, para melhorar o presente e para preparar o futuro. Isto é o pensamento da contra-revolução. O pensamento esquerdista, o pensamento marxista, o pensamento progressista, o pensamento socialista é transformar, completamente diferente, transformar de reformar. Transformar é mudar o mundo de novo, começar de novo. Enquanto que nós defendemos a reforma, eles defendem a transformação. E é por isso que existe uma tensão entre grupos de extrema-esquerda e grupos conservadores. Existe essa tensão porque os de esquerda e de extrema-esquerda querem transformar o mundo na visão deles, do zero, querem apagar tudo, enquanto que aqueles que são conservadores, que são tradicionalistas, que querem reformar a sociedade, querem aproveitar o melhor do passado para construir o presente, para preparar o presente e construir o futuro. Portanto, esses foram os estudos, é a conclusão, estes foram os estudos do Pierre Domeuse, não é? Havia muito mais para dizer, mas não tenho tempo, o vídeo já vai longe. Espero que tenham gostado. Os livros que rapidamente quero mostrar, portanto, História da Literatura Francesa, de Albert Thibaudet, muito bom, porque é na literatura que vamos compreender também a questão dos antigos e dos modernos. Depois temos História da França, Histoire de France, de Jean Carpentier e François Lebrun, muito importante para percebermos o contexto da Revolução Francesa. Um livro que eu já tinha feito um vídeo, dispensa comentários, que é Les Origines de la France Contemporaine,